está na internet, a partir dessa semana agora, nós não teremos a nossa transmissão na quinta-feira, tá bom? Então você está convidado a participar conosco presencialmente aqui todas as quintas-feiras, e os nossos cultos online ficam aos domingos às 19 horas, tá bom? Seja conosco aqui e estaremos celebrando ao Senhor e será um prazer receber você aqui. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Hoje, por causa do Dia dos Pais, eu quero falar sobre um assunto com você. Quero falar com você sobre paternidade. Interessante que, se tem uma coisa que é complicado hoje, é a figura paterna dentro de casa, sim ou não? Hoje, a figura mais manchada dentro de uma família é o pai. Por quê? É muito simples. Antes de Deus ter criado todo mundo, a Bíblia vai dizer que Ele já havia nos escolhido nele para nós sermos os seus filhos. Coloque Efésios aí. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler do versículo 4. Efésios 1, 4. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: Deus te chamou para ser filho. Por que hoje o diabo ele tem atacado tanto a figura masculina, o diabo tem atacado tanto a figura paterna? Porque a paternidade aponta para o próprio Deus. Se eu tenho hoje problemas com a paternidade terrena, se eu tenho traumas com o meu pai, com a figura masculina, paterna aqui na terra, como que eu vou me relacionar como filho de Deus, sendo que o filtro que existe dentro de mim, de paternidade, está estragado? O problema é que a gente não percebe isso. Por exemplo, todas as vezes que você vê alguém que ela não consegue crescer espiritualmente, ela não consegue se relacionar com Deus de uma forma íntima e profunda, pode saber que essa pessoa tem problema de paternidade mal resolvido. Por quê? Porque é impossível eu ter um relacionamento saudável com Deus se a figura paterna e a paternidade aqui na terra estão desconfiguradas. Não olha para ninguém não, mas reflete aí. Você que não consegue crescer espiritualmente, você não consegue deslanchar, como é que é você com seu pai? A paternidade terrena é um presente de Deus para representá-lo. Se a figura masculina é um desastre, como ela está sendo hoje, mas eu acredito que Deus vai restaurar os homens da nossa igreja. Eu não falo da igreja local, eu falo da igreja de Jesus na terra, porque tem uns homens vagabundos por aí, não tem, irmão? De terno e gravata e que a Bíblia na mão, tem ou não tem? Mas são homens que estão machucados e o Senhor vai alcançá-los, eles serão curados e vão ser pilar para a nossa nação. Amém ou não? Seu marido vai ser uma bênção, vai ser homem de verdade, que hoje está em extinção esse negócio, né? Para ver homem de verdade você tem que ir no zoológico, só lá que tem. É sério, irmão, é sério. As mulheres estão tomando conta de tudo. Não é à toa. Quem assistiu A Cabana, o filme? O livro, vocês leram? O que vocês fazem da vida? Gente, assistam o filme A Cabana. É 2 horas e pouco. Você vai dormir, acordar e o filme está continuando ainda. É longo o filme. Mas a coisa que mais trouxe polêmica no filme é que a figura de Deus é representada por uma mulher. O povo ficou doido. Deus não é mulher, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que ela está tão ferida emocionalmente com o seu pai, só de saber que Deus é homem, ele não quer saber de Deus.
Você sabia disso ou não? Se você for agora lá no presídio e ir lá na ala evangélica, a maioria dos caras que estão lá são filho de crente, mas o pai estava ausente. Pode ir lá. A maioria das pessoas que estão morando na rua hoje, jovem, adolescente, é porque não tiveram a presença de um pai dentro de casa, ou se teve, foi um pai misericórdia. Um homem desconfigurado, ele atrapalha o projeto de uma família, e é por isso que o diabo tem tocado na paternidade. Mas nós somos a geração que vamos ver os pais sendo restaurados. Amém? Você que não é pai ainda, aprenda a ser homem, para você ser um pai de verdade, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Abre para mim aí, João 14. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão... Jesus, ele não veio mostrar para nós um Deus, porque Deus, a lei já mostrou. Jesus não veio mostrar para nós um ditador, porque isso os religiosos já fazem. Jesus veio mostrar para nós uma figura que a gente ainda não conhece, Deus como nosso Pai. Você ainda não se relaciona com Deus como sendo seu pai. Você se relaciona com Ele sendo Deus, alguém que vai te matar e vai te lançar para o inferno, ou alguém que pode te dar alguns benefícios, mas como filho você não se relaciona ainda. Porque o dia que você entender a paternidade de Deus sobre a sua vida, não tem diabo, não tem dificuldade, não tem nada que te para. Porque quando você entende que você é filho amado de Deus, você entende que você está no melhor lugar do mundo. Vira para alguém que está ao seu lado e fala assim: hoje você precisa entender que você é filho. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero dar para você 4 pontos sobre paternidade, que abrangem sobre a paternidade de Deus, mas também sobre a paternidade humana. Então, se você é pai, preste atenção. E se você quer ser pai, redobre sua atenção. Primeira coisa, primeiro ponto sobre paternidade, é importante a gente entender. Todo pai de verdade é um protetor dos seus filhos. Todo pai de verdade é um protetor. Todo pai. Isso parece ser coisa da Disney, mas não é. Todo pai foi feito para ser o herói dos seus filhos. Porque o filho precisa ver no pai a proteção que ele precisa. Por que hoje nós não conseguimos confiar que Deus vai nos livrar das adversidades? Porque nós ainda não o enxergamos como nosso pai. Porque se eu sei que Deus é meu pai, ele sendo pai, ele vai proteger os seus filhos. Amém ou não? Proteção é um dever de todo pai e um direito de todo filho. Proteção é um dever de todo pai. Por que as famílias estão desestruturadas? Porque o pai que era para proteger, não protege. O pai que era para ser a base, começou a machucar, começou a maltratar, saiu do seu lugar de origem. Uma família que não tem um protetor, ela está vulnerável às adversidades. Um crente que não entende que é filho de Deus e tem direito à proteção, ele é presa fácil para o diabo. Porque ele acha que vai vencer o diabo na força dele. Eu não venço o diabo pela minha força, eu venço o diabo pela força do meu pai que me protege. Amém ou não? Você está entendendo ou não? Você que era brigão na escola, você já chamou seu pai para brigar por você lá na escola? Você resolvia as paradas no dente? Hã? Então, esse copinho d'água aí, parece que ninguém está sabendo das suas brigas, né? Já chamou lá? Já chamou seu pai lá? Ô irmão, presta atenção. Quando eu entendo que eu sou filho amado de Deus, não importa o gigante que está na minha frente, eu sei quem está por trás de mim, e eu sei que quando ele se levanta,
não tem inimigo que fica de pé. Cara, olha para Davi. Davi tem 16 anos de idade, ele vai enfrentar Golias. Qual que é o argumento de Davi? Davi fala assim, ó, você vem contra mim com lanças, com espada, com escudo, você é o bope, todo preparado, mas eu vou contra ti no nome. Imagina Deus falando, que menino que para arrumar confusão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A maioria das encrencas da sua vida é você que vai caçar. É verdade ou não é? Eu estou falando aqui do inimigo, mas às vezes nem precisa do diabo. Nós é o nosso próprio diabo. Porque nós conseguimos arrumar umas covas para nós cair dentro. É ou não é, Wander? Aleluia. A gente consegue arrumar umas confusão. Aí tem gente que fala assim, ó, foi você que arrumou sua confusão. Deus não vai fazer nada. Você que arrumou, você que faça. Então Deus não é meu pai. Porque pai de verdade, até a confusão que o filho arrumou, ele vai proteger o filho. Depois ele bate, mas na hora ele protege. É assim ou não é? Você pega o seu filho, ele está fazendo coisa errada e ele se machuca. O que você vai falar? Agora morre, só para você aprender. Quer dizer, às vezes você fala, né? Às vezes você fala, mas você fala lá limpando, né? Tá vendo? Vai morrer, desgraça. É ou não é? Deus não vai fazer isso, irmão. Deus é o seu pai. E mesmo que você arrume as confusões, Ele vai estar do seu lado para te proteger. Não. Plantou, vai ter que colher. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Maldição é aquilo que eu planto, bênção é aquilo que Ele me dá. Está entendendo ou não? Deus é o meu pai, e como meu pai, Ele é o meu protetor, por isso eu não posso temer. Interessante, você vai ler em Salmos várias vezes o salmista dizendo, Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza, Deus é quem me protege. Irmão, quer um homem para arrumar mais confusão que Davi? Davi um dia estava com fome, ele entra dentro do templo que não podia, ele entra dentro do santo que não podia, e come a comida que estava lá que não podia. E Deus fala assim, tadinho, o menino está com fome, gente. Não tinha outro lugar para ele comer não, só tinha aqui. Davi está em casa, num tempo que era para ele estar na guerra, ele está em casa. Irmão, as maiores confusões da sua vida é porque você está no lugar errado, na hora errada. Davi deveria estar na guerra, mas ele estava em casa murmurando, tipo muita gente que tem por aí nas outras igrejas. Não ora, não jejua, não congrega, não adora, mas está murmurando. Deixa eu te falar, o diabo vai preparar uma Jezabel para você. O diabo vai preparar alguém para destruir você. Porque quando eu estou do lado do lugar errado, na hora errada, eu estou desprotegido. Davi está lá na casa dele, no palácio, na casa. Davi tinha casa, Davi tinha um palácio. Davi está lá no palácio dele, os amigos estão na guerra, ele está em casa. Quando ele olha da janela, tem a mulher tomando banho. Como é o nome da mulher? Bate o Seba. Está lá. Olha que homem para arrumar confusão, né? Ele sabe que ela tem marido, e pior, o marido dela está no lugar onde ele também deveria estar, mas ele não está. Já começou errado. Ele fala, traz essa mulher para mim. Avisaram ele, o negócio é o seguinte, não, só é o rei, só faz o que quiser, só estou avisando. Ela tem marido. Sabe o que Davi falou? E eu sou o rei. Tipo assim, dane-se, depois eu mato ele e resolvo. Tudo certo. Traz ela para mim. Aí você sabe toda a história. Aí vem o profeta e fala, olha, um homem tinha um monte de ovelhinha. Aí ele foi passear e entrou na casa de um homem que tinha uma ovelhinha. Pegou a ovelhinha dele e fugiu. O que a gente faz, Davi? Davi, vamos matar esse homem. Natan falou, esse homem é você? E vazou.
Aí você sabe toda a história. O que Davi faz? Ele entende que ele é filho e ele tem um pai. Ele corre para o pai dele e fala assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Eu mereço apanhar, eu mereço ser castigado, mas eu sei que o seu amor ainda é maior do que os meus pecados. Faz o que o Senhor quiser, mas não tira de mim a sua proteção. Quando eu entendo o pai que eu tenho, eu não me curvo diante das adversidades, eu não me curvo diante do inimigo e eu também não fico me culpando pelos erros que eu cometo. Eu me arrependo e recalculo a rota para recomeçar. Crente que fica se vitimizando demais é porque não entendeu o pai que tem. Irmão, você errou, você vai errar e está tudo certo. O dia que você amadurecer, você vai errar menos, mas até lá, confia na proteção do seu pai. Amém ou não? Diga comigo, meu pai me protege. Segunda coisa. Primeira coisa, proteção. Segunda coisa, provisão. Anota aí, provisão. Todo pai tem o dever de ser provedor dos seus filhos. Coloca para mim Filipenses 4. Filipenses 4, 19. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo. Olha o 20. Ao nosso Deus e Pai, eu só vou ter a minha provisão, eu só vou ter as minhas necessidades supridas, se eu entender que Deus é o meu Pai. Quando você era criança, você queria alguma coisa, você não tem dinheiro, mas você sabe que seu pai tem dinheiro. O pior, às vezes ele nem tem. É triste ou não é? Você quando criança, você não pensava que seu pai era rico, tinha um monte de dinheiro? Aí depois que você vira o adulto que ele é, aí você fala assim, tadinho de mim, eu era tão inocente. Deixa eu te falar uma coisa, teu pai físico pode até ter necessidade financeira, mas o teu pai no céu, ele é dono do ouro e da prata, e nele não há necessidade. O problema é que eu acho que a finança de Deus é a mesma finança do meu pai. Não, a finança do meu pai não tem nada a ver com a finança do meu pai no céu. Tudo que pedido em oração, se crê você, e por que você não recebe? Por que você não pede? Porque você ainda não entendeu que dentro da sua identidade existe provisão disponível para você. Deus é o seu provedor. Amém? Quando você vai para o livro dos Salmos, no capítulo 23, o salmista diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Duas coisas é importante. Primeiro, pastor fala de provisão, pastor fala de paternidade, pastor fala de provisão, mas a palavra mais importante desse versículo é Senhor. Fala comigo, Senhor significa provedor. Quando Davi diz que nada vai lhe faltar, ele está dizendo, o Senhor é o meu provedor. Aquilo que eu preciso não vem de mim, vem do Senhor. Ele é o meu provedor e por isso nada me falta. Deixa eu te falar, você pode ser o homem mais rico dessa terra. Se Deus não for o seu pai, se Ele não for o seu provedor, você sempre vai viver abaixo daquilo que você poderia viver. Porque você nunca vai ter capacidade de se prover a si mesmo, assim como o seu pai pode fazer por você. Você está entendendo ou não? O problema é que a gente acha que a gente deve alguma coisa para Deus. Como que Deus vai me abençoar se eu não faço nada para Ele? Deus não está pedindo nada em troca para você. Provedor é quem Ele é. Faz parte da identidade dEle, não faz parte de um mérito. Deus não vai abençoar você porque você fez alguma coisa para ter. Ele vai abençoar você porque você é filho e Ele é seu pai. Amém ou não? Ah, mas meu pai não fazia assim. Meu pai, para eu ganhar as coisas, eu tinha que fazer um monte de coisa. Pois é.
Ajusta a sua mente, o teu pai da terra não é nem a sombra de quem é o seu pai no céu. Amém ou não? Fala comigo, eu tenho direito à provisão. Bom, quem mandou a gente pedir as coisas para Deus? Não foi Jesus? Jesus falou um monte de vezes, pede, pede. Engraçado que tem um versículo que ele fala assim, ó, pede, busca, bate, insista. Jesus está ensinando, pede, pediu, busca, bate, insiste. Por quê? Porque o seu Pai que está no céu, Ele vai te ouvir desde que você peça. Preste atenção, irmão. Deus está pronto para me prover, desde que eu esteja pronto para entender que eu sou filho. Amém ou não? Não busque a Deus como simplesmente alguém que você precisa agradar, que você precisa fazer um monte de coisas, senão Ele vai te matar, Ele vai levantar o juízo contra você. Antes dele ser o seu Deus, Ele é o seu Pai. Lembra do texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 1, versículo 5? Ele nos escolheu para sermos adotados como filhos e não como servos. Eu sou servo de Deus porque eu quero servi-lo, mas antes disso Ele me escolheu para ser filho. Amém ou não? Paternidade fala de provisão. Terceiro, instrução. Anote aí, instrução. Quem nunca ouviu aquela frase, na minha época, já ouviu essa frase, seu pai não? Na minha época, nós atravessava a selva, pulava montanhas, com um saquinho de arroz e um caderno para ir para a escola. Seu pai era assim também, não? Eu acho que eles estudaram tudo na mesma escola. Que a história é a mesma. Deixa eu te falar, irmão. Todo pai, ele tem o dever de instruir o seu filho para o caminho que ele deve andar. Tem um versículo, coloca aí, Provérbios. Provérbios o quê? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará. Preste atenção, irmão. Escola não foi feita para educar filhos. Escola é lugar de ensinar matéria e não caráter. Caráter se ensina dentro de casa. O problema é que os pais estão ausentes e quer que os professores cumpram o papel de pai. Não vai dar certo, é por isso que a sociedade está do jeito que está. Quem instrui a criança é o pai. O problema é, quem é a pessoa dentro de casa que menos tem paciência para conversar com a criança? O pai está cansado. Não, vai perguntar para sua mãe. Ensina a criança no caminho em que se deve. Agora presta atenção, deixa eu ensinar você a ler Bíblia. Aquele caminho ali, maiúsculo ou minúsculo? Então ele está falando de princípio, irmão. Deixa eu te falar, se você não ensinar seu filho dentro da sua casa, não vem cobrar da igreja para ela ensinar não, que eu não sou pai de ninguém não. Princípio aprende dentro de casa, aqui é só lugar de se manifestar. Escola não é lugar de criança ser educada, escola é lugar de criança ser escolarizada. Aprender matemática, não é aprender que ela pode ser quem ela quiser, não. Você está entendendo ou não? Tem criança que ela nunca ouviu falar sobre sexo, ela vai ouvir lá na escola, do jeito da professora. Aí a professora é virada dos avessos, ela vai falar de sexo, da vista dela, e ela vai instalar na criança o que o pai e a mãe não teve tempo para ensinar.
Tem muitos filhos de crentes que estão aprendendo sobre Deus na escola. O problema é que o Deus de lá é meio estranho. Ele toca tambor, faz uns trem esquisitos. Só que é Deus. Quantos filhos de crente têm crise existencial? Porque na escola aprende que Deus é uma coisa, na igreja não é. Por quê? Porque não tem pai para ensinar, não tem pai para instruir. Pai tem que instruir. Amém, pais? Instruir, não é bater, não. Tem pai que só instrui a criança quando ela erra. Instrução é sentar e ensinar antes que o mal aconteça. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ó, vai ter essa e essa opção. Você vai nessa. Não, o pai só quer ensinar quando a criança já escolheu o caminho errado. Aí ela não precisa ser ensinada mais, não, ela já descobriu. Você está aprendendo ou não? Mas eu falei para você. Não, você não falou não. Você está falando agora. Agora eu já sei, agora não precisa falar mais não. Amém, gente? Apesar que hoje a educação dos filhos agora não é nem na escola mais, né? É no celular agora, né? Os filhos são ensinados por youtubers. E pior, nem são brasileiros, né? Alguns são gringos. Eu não sei que tara que as crianças têm de assistir só coisas em japonês e inglês. Seus filhos é assim também, não? Não assiste trem de brasileiro, não. E a menina dos olhos puxados lá do raio que o parta, que não sei como que apareceu no celularzinho da criança. Gente, é uns mistérios que a vida... Deuteronômio 28, põe aí. Vou terminar já. Eu sei que você vai levar seu pai para jantar, amém? Amém? Eu já levei o meu, aleluia. Está com o buchinho cheio, né? Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 28, versículo 15. Contudo, se não obedeceres às palavras do Senhor teu Deus, não zelando, 28 o quê? 15? É isso mesmo? Eu anotei a referência errada, meu Deus. Deixa eu ver o 16. Nossa, anotei a coisa errada, hein? Que triste. Depois você procura em Deuteronômio, tá aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Peguei errado, olha que triste. Mas nós tem Bíblia, nós acha. Aleluia. Da glória. Oh, glória, glória, glória. Não é possível. Aleluia. Que triste, olha, perdi o versículo. Que triste, perdi o versículo. Eu estou com o texto, mas não estou com o versículo. Olha que trem estranho. Mas tá bom. Quinta-feira eu leio para você. Quarta coisa, vamos para frente, para nós ir embora. Quarta coisa, primeira coisa, proteção. Segunda, provisão. Terceiro, instrução. Quarto, destino. Antigamente, no Antigo Testamento, um pai ele só dava o nome ao filho quando ele nascia. Não se dava o nome antes. Todas as vezes que você vai ler a história, quando a criança nasce, a primeira pessoa que pega a criança é o pai. Hoje o pai nem está na sala, senão ele desmaia, tadinho. Está lá do outro lado. Vai lá, vai dar certo. Saiu? Aleluia. Mas antigamente,
Quando o filho nascia, a primeira pessoa que pegava esse bebê no colo era o pai. E nesse momento, o pai declarava qual era o futuro dessa criança. Hoje em dia, irmão, vamos pôr o nome de fulano. Mas qual é a história de fulano? Nome na Bíblia fala de destino, fala de propósito. Um pai que não está preocupado com o destino profético do seu filho, ele está falhando na sua paternidade. Mas eu ponho comida nessa casa, eu pago suas contas, mas não é sobre isso. É um direito do filho ter provisão, ter instrução, ter proteção, mas também ter um destino. Porque se o pai não apontar o destino para o teu filho, o mundo vai apontar. Você está entendendo ou não? Antes de Jesus nascer, o anjo que chega para Maria diz assim: olha, esse menino, você não vai deixar o pai dele, José, dar o nome não, porque o pai dele já deu o nome dele. O nome dele será Emanuel, que significa Deus no meio dos homens. E ele será a salvação dos filhos de Israel. Antes do menino nascer, todo mundo já sabe qual é o destino profético dele. Se eu perguntar para você, pai, qual é o destino profético do seu filho, você sabe? Ganhar dinheiro, trabalhar e me sustentar, aleluia. O nome disso é INSS, não é filho? Um pai que não aponta o destino do seu filho, um pai que não coloca a mão na cabeça do seu filho para orar por ele, está colocando o destino do seu filho na mão do mundo e na mão do diabo. Quantas vezes você já orou pelos seus filhos? Mas meu filho não quieta, pega ele dormindo. Mas se eu tocar nele, ele vai acordar. É bom que você já expulsa logo. Sai todo espírito ruim. Menino é uma bênção. Ao invés de você ficar jogando praga no seu filho, profetiza sobre ele. A gente não tem tempo para isso, né, irmão? Depois fica chorando porque o filho está preso, porque o filho está doente. Aí não precisa mais, irmão. Não precisa. Você que tem menino pequeno, você tem que pegar esse menino, banhar ele no óleo ungido e ficar profetizando esse menino. Esse menino vai ser profeta, esse menino vai ser evangelista. Não, esse menino vai ganhar muito dinheiro para tirar nós da pobreza, aleluia. Você precisa entender que filho, irmão, filho ele não nasce para nos servir. Filhos são como flecha, mas não é flecha para ficar guardada não. Agora é para as mães, né? Porque os pais também estão nem aí. Com Deus. As mães que quer guardar, né? Filho é como flecha. Pai não é teto para os filhos. Pai é plataforma de lançamento. Tem que lançar. Vai, meu filho, seja maior do que eu. Agora os pais de hoje têm medo dos filhos ser maior. Não, na sua idade eu não tinha essas coisas. Não, na sua idade, irmão, vai na paz, vai com Deus. Você está pronto, já liberei o seu destino, vai lá. O que a Bíblia diz? Que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, naquele que lança. Hoje, filho é medalha. O filho é um benefício a mais do governo. Quanto mais filho, maior o Bolsa, ou não é Bolsa Família, mas como é o nome agora? Auxílio Brasil, aleluia. Fala comigo, filho precisa de destino. Jeremias 29:11, coloca aí. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazer-vos prosperar e não vos de causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Esse é o nosso Pai.
Ele está pronto para nos liberar um futuro melhor, de esperança e de prosperidade. O problema é que nós não temos tempo suficiente para sentar e ouvir a sua instrução. O problema é que a gente não tem tempo para sentar e se posicionar como filho com seu pai. Põe em João 14, 12, eu termino aqui. João 14, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Fala comigo, Jesus falou que eu posso ser maior do que ele. Presta atenção no que você acabou de falar, irmão. Jesus não tem ciúme de você. Jesus não tem ciúme. Ele teve 72 discípulos. Se você tiver 300, ele não vai ter ciúmes. Porque o desejo dele é que os filhos sejam maiores. Todo pai precisa ansiar pelo crescimento dos filhos e não para tê-los sobre a sua tutela para sempre. Por quê? Porque um pai aponta para o destino. Amém ou não? Fica de pé. Provisão, proteção, instrução e destino. Feche os seus olhos. Quando você se entender como filho de Deus, você vai ter direito de acessar provisão, proteção, instrução e destino. Se você acha que você não tem mais saída, é porque você ainda não entendeu que o seu pai tem instrução para você. Aquilo que você não vê, ele vê. Aquilo que você não pode, ele pode. Feche os seus olhos. Pai, que o Senhor nos dê revelação de que nós somos teus filhos. Isso não é uma alegoria, isso não é uma ilustração. Antes de qualquer coisa existir, o plano de verdade do Senhor era nos adotar como filhos. Pai, cura as feridas emocionais do teu povo. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com o Senhor, porque são feridas com a figura paterna aqui da terra. Muitas foram abandonados, rejeitados, maltratados, e por isso estão feridos. E por isso não conseguem avançar. Quantos irmãos estão tentando, mas não conseguem se firmar? Não é porque não te querem, Senhor, mas é porque a ferida os impede de se aproximar mais do Senhor. Cura as nossas feridas, Senhor. Nos faça entender que nós precisamos de cura. Quantos homens que hoje tomam uma postura de durões, mas o coração está todo destruído, o emocional está todo desconfigurado, e por isso não conseguem ser bons maridos, não conseguem ser bons pais, porque precisam ser curados, mas se acham fortes demais, vividos demais. Cura as nossas feridas, Pai. Enquanto as nossas feridas não forem curadas, nós seremos filhos,
mas que não vivem como filhos. Restaura as nossas emoções, Senhor, para que nós possamos acessar a nossa herança em Ti. Se somos um com o Senhor, a palavra diz que nós temos um Espírito que clama dentro de nós: Abba, Pai. O Senhor é o nosso Pai. Restaura, Senhor, as nossas emoções. Restaura as nossas feridas, Jesus. O Senhor sabe todos os momentos de angústias que nós enfrentamos. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração, Pai. Restaura em nós, Senhor, um espírito quebrantado. Se nós estamos unidos com o Senhor, existe um espírito que grita em nós dizendo: Abba, Pai. Somos os teus filhos, somos os teus herdeiros, Pai. E nós não vamos abrir mão disso. Nós não vamos abrir mão do direito que nós temos por causa das experiências que nós vivemos. Pai, nós rejeitamos toda a frustração que nós passamos. Pai, nós rejeitamos toda a ferida que nos foi aberta. Pai, nós liberamos perdão nesse momento. Perdão pelos machucados que nós carregamos. Pai, perdão pelas palavras que nós ouvimos. Perdão pelo abandono que nós sofremos. Pai, nós queremos ser curados disso, porque nós queremos de fato viver como filhos do Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, nos toque essa noite. Que o Teu Espírito nos cure essa noite, Senhor. E que saiamos daqui, não mais como alguém que é simplesmente um servo do Senhor, mas alguém que entende que tem um Pai. Pode o Pai da terra falhar, pode o Pai da terra abandonar, machucar, mas o Senhor jamais irá nos abandonar. Porque o Senhor tem o nosso nome gravado nas Tuas mãos. E o Senhor não está com as mãos atrofiadas, mas o Senhor está com as mãos estendidas, para que possa nos livrar, para que possa nos proteger, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor está conosco, Pai. Eu declaro, Jesus, uma restauração sobre a Tua igreja. Que venha um tempo, Senhor, de refrigério, de cura e de um levantamento de homens que serão homens de verdade, de pais que serão pais de verdade e que vão levantar essa geração, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Que o poder de Deus, o sangue redentor de Cristo Jesus e a íntima comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e que você viva como verdadeiro filho de Deus. Amém? A você da casa, não falte quinta-feira. Nós não vamos ter transmissão. Venha quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Deus. Tem café ali, toma um café ali. O Senhor te abençoe. Aos irmãos que nos visitam, que o Senhor te abençoe e leve vocês em paz, em nome de Jesus. A você da internet, que o Senhor te abençoe e que você possa desfrutar do favor dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe e até domingo.